Você já se sentiu muito cansada a ponto de querer desistir de tudo, até mesmo da sua vida? Você tem se sentido sobrecarregada, exausta, de um modo que você não aguenta mais? Você já deu um basta, chega, eu não estou suportando mais, eu gostaria de sumir. Isso já passou ou tem passado pela sua cabeça? Pois se essa é a sua situação, ou se já foi um dia, fica aqui comigo, porque hoje nós vamos conversar sobre isso. Estou cansada, moldada por Deus. Hoje vamos para o terceiro episódio da nossa série Moldada por Deus. E o título do capítulo de hoje, que é o capítulo 2 do livro, é justamente Estou Muito Cansado. E nesse capítulo ele vai contar a história de um juiz da Suprema Corte de Nova York, o juiz Joseph Crater, um homem de 45 anos que depois de ter jantado num restaurante em Nova York, pediu um táxi e nunca mais foi visto. Essa história aconteceu em 1930 e se passaram 50 anos procurando esse homem. Muitas especulações, muitas suposições foram feitas, desde assassinato, suicídio e tantas outras coisas. Mas aí, 50 anos depois de muita procura, eis que encontraram no apartamento dele um cheque e um bilhete anexado a esse cheque. Esse cheque e esse bilhete foram dedicados à sua esposa. O cheque tinha uma quantia, que não fala qual era a quantia, né, o valor do cheque, mas era uma quantia considerável, diz aqui. E no bilhete dizia assim: estou muito cansado. Com amor, Joey. Tudo indica que esse homem tirou a própria vida. Por quê? Por que ele fez isso? O que levou esse homem a fazer isso? Com certeza, ele já estava muito cansado. Ele já não aguentava mais. E não necessariamente, não era um cansaço de um dia longo de trabalho ou a cabeça muito cheia por muitos problemas para resolver. Né? Aqui fala sobre isso, não era um cansaço físico que vem ceifar a relva ou cansaço mental após um dia difícil, cheio de decisões difíceis. Não. O cansaço que atacou o juiz Crater é muito pior. É o cansaço que vem somente antes de você desistir. Aquela sensação de real desespero. É o pai desanimado, a criança abandonada ou o aposentado com o tempo em suas mãos. É aquele estágio da vida em que a motivação desaparece. A vida perde completamente o sentido. As crianças cresceram, perdeu-se um trabalho, a esposa faleceu. O resultado é o cansaço. Cansaço profundo, solitário e frustrado. Na história, somente um homem alegou ter a resposta para esse cansaço. Ele se coloca diante de todos os Joseph Crater que existem no mundo com a mesma promessa. Venham a mim todos os que estão cansados e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Você realmente já ficou muito cansado? O que você faz quando você se sente assim? O que você faz quando você se sente assim muito cansado? Você deita para dormir? Você para tudo e vai descansar? Você tira um final de semana num lugar assim bem gostoso para descansar? O que você faz? Ou você simplesmente segue trabalhando, segue se sobrecarregando de muitas coisas? Você já provou do descanso que Cristo oferece? Se não provou, por quê? O que te impede de provar desse descanso? Como você se coloca no descanso de Cristo? Essas são as perguntas que esse capítulo faz para a gente refletir. Mas veja bem, o cansaço que diz aqui nessa história, que diz aqui nesse capítulo do livro, não é um cansaço porque você tem muitas tarefas, porque você tem muito trabalho, porque você tem que cuidar da sua casa e dos filhos e trabalhar, porque você tem muitos problemas para resolver. Não é sobre esse cansaço. O cansaço que fala aqui, que com certeza foi o cansaço que acometeu o juiz Crater, é o cansaço da alma. E é sobre esse cansaço que nós vamos falar. É sobre esse cansaço que Jesus fala aqui. Jesus não fala aqui nesse versículo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Não é sobre o cansaço de você ter muito trabalho para fazer, de você ter muitas atividades, uma agenda lotada. Não é sobre esse cansaço. Não é sobre um cansaço mental apenas. Esse cansaço é o cansaço da alma. É quando você só vê trevas, escuridão diante de você. É quando você não vê mais sentido na vida. É quando você perde todas as esperanças. É quando você olha diante de você e vê a quantidade de coisas que você tem para realizar e você pensa assim: pra que tudo isso? Por que eu vou levantar de manhã? Pra que eu vou realizar todas essas coisas? E você começa a se questionar e você não vê sentido mais em nada e você está cansada, você não tem mais propósito. É sobre esse cansaço que Jesus fala. E é desse cansaço que só Jesus é capaz de aliviar você. O que você tem feito quando você está cansada? Eu estou falando do cansaço na alma. O espírito cansado, abatido. A palavra de Deus fala sobre isso. E quando você está com o seu espírito abatido, querido, nada, nem ninguém é capaz de te levantar. Somente Jesus. E o que causa todo esse cansaço em nós? O que causa esse cansaço espiritual? Esse cansaço que nos leva a querer desistir de tudo. O que causa tudo isso? Podem ser muitas coisas. Mas uma coisa eu te digo, o inimigo das nossas almas, ele tem colocado, minado a nossa mente, tem minado as nossas emoções para que a gente chegue nesse ponto de se sentir extremamente cansado. É um peso espiritual muito grande, é uma opressão muito grande. Por isso que só Jesus pode te livrar desse cansaço. Ninguém mais pode fazer isso. E para que você seja moldada por Deus, para que você se torne essa ferramenta moldada por Deus para ser usada por Ele, para ser usada pelo grande mestre, você precisa se libertar desse cansaço. Você tem que entender que em Jesus você encontra descanso, que o fardo dele é leve. Você não precisa ficar carregando fardos pesados, e aqui eu estou falando de fardos espirituais, de fardos emocionais, de amarras do passado. Você não precisa carregar. Entregue ao Senhor esse fardo e descanse. Descanse nele. Carol, mas eu já não estou mais vendo solução para minha vida. Então peça ao Senhor que te dê mais fé. Peça ao Senhor que enche o seu coração de esperança. Peça a Ele que te dê visão de futuro, que abra os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar o exército de anjo que está do seu lado, lutando por você. Mas não desista. O que você tem feito? Como ele pergunta aqui. Você já provou do descanso que Cristo oferece? Você já provou desse descanso que Ele oferece? Como que a gente experimenta isso? É somente confiando, é somente entregando, é somente abrindo mão do controle. É somente assim. Entregue ao Senhor todo o seu cansaço, todo o fardo que está te exaurindo, entregue a Ele. E como que você se coloca no descanso de Cristo? Busque ao Senhor. Se derrame aos pés dele. Peça a Ele para te ajudar a fazer isso. Eu sei que muitas coisas, aos olhos humanos, parecem ser impossíveis. A gente não consegue entender, enxergar. E se pergunta, como, Senhor? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entregar dessa forma e descansar no Senhor? Basta entregar a Ele, se derramar aos pés dele. Dizer, Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu não entreguei, eu me arrependo por todas as vezes que eu não confiei. Enche o meu coração de fé e de esperança. Enche, Senhor. Eu quero estar na tua presença. E assim você vai descansar no Senhor. O Senhor está te dizendo agora que a sua causa não é impossível. Ele está te dizendo agora que não é para você desistir. Basta você
entregar o seu cansaço a Ele, o seu fardo a Ele e descansar nele, que Ele vai trazer a solução para tudo aquilo que você precisa e vai encher o seu coração de esperança. Eu creio e eu profetizo isso sobre a sua vida. Fé, esperança, paz, alegria, a alegria do Senhor que é a nossa força. Que o Senhor te encha nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Gente, muito bom falar sobre isso com você. Que o Senhor nos transforme a cada dia, né, para que nós sejamos essa ferramenta útil nas mãos dele. Em nome de Jesus. Que ele abençoe muito a sua vida. Um grande beijo e até a próxima.